Hoje vamos falar sobre o avanço da inteligência artificial que está sacudindo o mercado. O modelo DeepSeek da China, o que ele significa para os gigantes como a Nvidia, Meta e Google? Como isso pode impactar seus investimentos? E claro, o que fazer com suas ações? Comprar, vender, manter nesse cenário de mudança. Vamos entender o que é a DeepSeek, por que ela está assustando as gigantes da tecnologia, os impactos de curto e longo prazo e como se posicionar para aproveitar essa revolução. O DeepSeek é um modelo de inteligência artificial criado na China, que surpreendentemente consegue competir com gigantes como o GPT-4, mas com custos muito menores. Ele mostrou que é possível fazer mais com menos. O DeepSeek conseguiu resultados competitivos usando GPUs mais baratas específicas para o mercado chinês e gastando apenas uma fração do custo, cerca de 6 milhões de dólares, enquanto as grandes empresas gastam bilhões. Isso quebra a ideia de que apenas quem investe bilhões em chip na Nvidia pode alcançar alta performance em AI. Ele foi desenvolvido com hardware de segunda linha usando uma abordagem chamada destilação de modelos, que comprime conhecimento de modelos gigantes em algo mais leve e eficiente. Isso significa que ele pode rodar em computadores muito mais simples, o que reduz drasticamente os custos. A ideia é que, em vez de um modelo simplesmente gerar uma resposta rapidamente, ele usa mais tempo e capacidade computacional para pensar melhor e oferecer uma resposta mais precisa e de maior qualidade. É como se o modelo tivesse mais tempo de reflexão para evitar respostas apressadas e melhorar a precisão. Ao gastar mais tempo e poder de processamento, o modelo pode levar em conta mais detalhes e gerar resultados bem mais elaborados. O DeepSeek foi um daqueles momentos Sputnik, que foi o satélite enviado pelos russos durante a corrida espacial, o que surpreendeu os americanos ao mostrar que estavam atrás na corrida espacial. E agora estão assustados por acharem que estão perdendo a corrida para IA na China, forçando empresas e governos a reavaliar suas estratégias. Ele mostrou que é possível atingir alta performance sem os investimentos bilionários que empresas como Microsoft e Meta estão fazendo em infraestrutura de IA. Isso gera dúvidas sobre se esses gastos são realmente necessários e pressiona empresas como a Nvidia que fornecem hardware para esses sistemas, reduzindo demanda por modelos desenvolvidos nos Estados Unidos e impactando suas receitas. Quais são as diferenças entre os modelos grandes e os modelos destilados? Os modelos grandes, como o GPT-4 e o Llama, são poderosos com bilhões de parâmetros, mas exigem infraestruturas caríssimas, como data centers cheios de GPU da Nvidia. Eles são ideais para tarefas complexas e treinamentos massivos. Já os modelos destilados, como por exemplo o DeepSeek, são versões mais compactas, que utilizam grandes modelos como base para serem treinados. Eles são bem mais baratos de operar e eficientes, mas podem ter limitações em tarefas muito complexas. Modelos menores podem ter menos profundidade e abrangência de conhecimento, ser mais propensos a erros e dependem da qualidade dos dados de treinamento de modelos maiores. E quais são os impactos nos investimentos? Os analistas estão questionando se os bilhões de dólares de empresas como Microsoft, Google e Meta estão gastando em infraestruturas de AI baseadas em GPUs da Nvidia podem ser desnecessários. Isso porque o DeepSeek conseguiu resultados parecidos com custos muito menores. No curto prazo, o mercado está reagindo às incertezas. Empresas que dependem de vendas de GPUs caras, como a Nvidia, podem ter uma pressão no preço das ações. Isso porque investimentos já feitos não podem ser revertidos. Empresas como Microsoft e Meta já comprometeram bilhões em infraestrutura de IA, como data centers, contratos com fornecedores de hardware, incluindo a Nvidia. Se surgirem modelos mais baratos e eficientes, isso pode tornar esses investimentos menos úteis ou até obsoletos em certos casos. O que já foi gasto não pode ser recuperado, o que reduz o benefício imediato. Outro ponto negativo é o impacto no modelo de negócio baseado na nuvem. Atualmente, gigantes como Microsoft, Amazon e Google lucram fornecendo acesso à infraestrutura de IA para terceiros. Se modelos mais baratos puderem ser executados localmente ou em hardware mais acessível, os clientes podem preferir alternativas que não dependam de grandes infraestruturas de nuvem dessas empresas, impactando suas receitas no longo prazo. Mas também tem outro lado da moeda. Se os modelos mais eficientes como o DeepSeek provarem que é possível alcançar resultados de alta qualidade com menos infraestrutura, empresas como Microsoft, Meta e Google poderiam reduzir seus gastos bilionários em hardware e infraestrutura de IA. Isso liberaria caixa para outros investimentos estratégicos, como novos produtos, aquisições ou até mesmo aumentar os lucros. Menores custos operacionais para rodar modelos de IA podem tornar serviços de IA mais acessíveis para clientes e aumentar o volume de vendas. Isso beneficiaria as receitas em áreas como anúncios, serviços em nuvem e produtos voltados para o consumidor. O que as empresas podem fazer para se proteger? Modelos destilados, como o DeepSeek, dependem de modelos maiores, como o GPT-4 ou Llama, para serem criados. Isso significa que empresas que possuem e operam esses modelos grandes controlam a base de conhecimento e treinamento necessário para criar modelos menores. OpenAI, Meta e outras podem aumentar o custo de acesso via APIs ou licenças desses modelos maiores. Isso criaria uma barreira financeira para concorrentes menores que tentam usar esses modelos como base para desenvolver modelos destilados. As empresas poderiam ainda limitar o uso de modelos maiores para evitar que terceiros os utilizem para criar concorrentes diretos. Isso já acontece em alguma medida com contratos de licenciamento
orçamentos restritivos. Outra estratégia seria grandes empresas como Microsoft e Meta poderiam usar os mesmos modelos destilados, mas com a vantagem de terem acesso à infraestrutura computacional de ponta. Por exemplo, se um modelo destilado é eficiente em dispositivos menores, como laptops ou servidores simples, imagine o que ele poderia fazer com um data center equipado com GPUs avançados da NVIDIA. Isso permitiria que essas empresas ampliassem ainda mais a capacidade dos modelos destilados, superando a concorrência menor que só dispõe de infraestrutura limitada. Empresas como OpenAI e Meta poderiam continuar oferecendo serviços baseados em modelos grandes para tarefas mais complexas e de alto valor, em áreas onde modelos destilados não conseguem competir, como pesquisa científica avançada, robótica, desenvolvimento de novos medicamentos, etc. E o que os investidores devem fazer? Com relação às ações da NVIDIA, apesar do impacto inicial, a NVIDIA continua sendo a líder no fornecimento de GPUs avançadas, indispensáveis para o treinamento dos grandes modelos. Pode haver volatilidade inicial, mas a demanda a longo prazo continua sólida. Então, depende do seu horizonte de investimento. Eu continuaria firme se já tiver ação. Caso contrário, espera passar a tempestade para achar um bom ponto de entrada. E com relação a Google e Meta, essa maior eficiência de custo pode se traduzir em maiores margens futuras. Portanto, manteria na carteira. Já com relação a Microsoft e Amazon, é possível que haja uma compressão de receitas na parte de cloud, dada que a dependência de infraestrutura de nuvem para IA pode diminuir e como seus valuations já se encontram esticados, eu ficaria de fora por enquanto. O DeepSeek R1 nos mostra que a revolução da IA está longe de terminar e pode mudar drasticamente como as empresas operam e como os investidores precisam se posicionar. Se você achou esse conteúdo útil, deixe seu like, se inscreva no canal que terão muitos outros insights sobre investimentos relacionados ao mercado de ações, fundos imobiliários e renda fixa. Então não perde essa oportunidade e se inscreve logo. Te vejo no próximo vídeo.